Olá, boa noite a todos. Que Jesus seja sempre louvado e que encontre cada um em seus lares com muita paz e amor. Queria aqui agradecer ao nosso querido amigo Haroldo pelo convite para a gente vir hoje falar sobre esse tema interessante, que é conviver com as diferenças. Como a gente está aqui numa página espírita, Rede Amigo Aprendizes Espíritas, eu peço a licença para a gente iniciar elevando nossos corações, elevando nosso pensamento e rezando um Pai Nosso, para que assim a gente possa melhorar nossa vibração para essas lições de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Seja bem-vindo, Haroldo. Seja bem-vindo a todos que aqui estejam presentes. Então, como eu estava dizendo, já disse anteriormente, é um prazer estar aqui, Haroldo, o seu convite, nessa página Rede Amigos Espíritas, aprendizes, de Amigos Espíritas, para a gente aprender, para a gente, na verdade, conversar um pouquinho desse assunto, que é quando a gente conversou, Haroldo, sobre o assunto conviver com as diferenças. Eu achei assim que é um assunto muito interessante, muito e sempre atual, e quem não precisa aprender a conviver com os diferentes? Eu mesma, assim, esse assunto é super adequado a mim e à minha vida, porque não é simples. Para começar falando do tema, a gente começa com as palavras de Jesus, quando ele lá falou os mandamentos, lá no Sermão do Monte. Quando Jesus falou que a gente deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, primeiro tem inúmeras lições nesse mandamento, nessa orientação do Mestre Jesus. Uma é que ele nos lembra amar a Deus sobre todas as coisas, como também nós sabemos que também Jesus falou, vós sois deuses, ou seja, Deus está em mim. Quando eu amo a Deus, eu entendo que Deus também está em mim, eu amo o sagrado que mora em mim. Aí a gente vem e parte para o próximo pensamento. Eu também devo me amar e, posteriormente, amar ao próximo. Só que a gente, às vezes, confunde essa história de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E muitas vezes a gente, num gesto confuso e um pouco egoísta, a gente diz, eu tenho que me amar. E se eu não me amar, quem vai me amar? Primeiro eu tenho que me amar. Só que quando nessa orientação do Mestre Jesus, não existe momento algum em que ele fale, ame primeiro a Deus, ame segundo a você e terceiro ao irmão. Amor é amor. Os espíritos superiores apenas amam. Jesus apenas nos amou. Mas para que a gente organize, a gente está falando de conviver com as diferenças, porque eu começo a falar sobre amor a mim mesmo, amor ao próximo. Porque só quem ama é que aprende a conviver com as diferenças. Só com amor, com a caridade, é que a gente aprende e que a gente entende e consegue conviver com aqueles irmãos que não comungam dos mesmos pensamentos que a gente. Mas para a gente amar os outros, a gente amar a si próprio, a gente deve se conhecer. Então, o primeiro passinho para que a gente consiga chegar nesse amor próprio, nesse amor aos outros, é que a gente trabalhe o autoconhecimento. Parece um assunto pisado e repisado, que a gente repete constantemente, mas ainda que seja bem repetido, a gente está em intenso e eterno processo de autoconhecimento. Quem de vocês não já se pegou tendo atitudes que vocês nem imaginavam que ia ter?
Eu vou dar uma espécie de exemplo. Um exemplo. A gente é orientado a, em situações de violência, como por exemplo um assalto, a gente é orientado a não reagir, né? Todas as pessoas, os profissionais de segurança nos orientam a, em caso de assalto, não reaja, porque agindo assim é a forma mais cautelosa de tentar manter sua integridade física intacta. Contudo, quantos casos, quantas vezes a gente encontra pessoas com as atitudes mais diferentes possíveis frente a um assalto? É um exemplo grosseiro que eu estou dando, mas frente a um assalto. Quantas vezes a gente encontra aquela criatura que no dia a dia é a criatura mansa, tranquila, até medrosa, e quando acontece um assalto, aquela pessoa instintivamente vai e reage, e vai em cima, ou não entrega o objeto que o ladrão está pedindo, ou revida, ou reage. Alguém que a gente nunca ia imaginar que ia fazer isso. Ou também aquela criatura mais embrutecida, que a gente conhece como os tipos valentões, que são pessoas mais destemidas, às vezes numa situação dessa, paralisa. Outros choram, outros desmaiam. Por que eu estou trazendo esse caso? Porque a gente, às vezes, se surpreende com nossas próprias atitudes, com nossas próprias reações perante determinadas situações. Isso significa o quê? Que a gente não se conhece plenamente. Quem pode garantir como vai agir em cada situação? Ainda que conscientemente você tenha um direcionamento? Ninguém. Então, a gente não se conhece. E seria muito interessante que a gente fizesse esse exercício diário de autoconhecimento, de manhã à tarde, que a gente meditasse manhã à noite, ao acordar ou à noite, que a gente entrasse em contato com dentro das nossas preces, além das nossas preces diárias, também que a gente conseguisse fazer da meditação algo habitual, para que a gente pudesse ter esse encontro com nós mesmos. Por que isso? Por que esse autoconhecimento? Por que meditação? Por que prece? Por que oração? Porque quando a gente consegue encontrar com a gente mesmo, a gente vai perceber nossas potencialidades e também nossas sombras, nossos defeitos. Não é esconder o que a gente sente. A gente vai se permitir ter pensamentos ruins, mas na hora que acontecer um pensamento ruim, a gente conseguir canalizar e para outra coisa. A gente conseguir focar em outra coisa. Quando a gente se conhece, quando a gente tem rédea de nós mesmos, a gente consegue fazer isso. Então, o primeiro caminho para o autoamor é o autoconhecimento. Porque se eu me conheço, eu passo a não me importar e não me afetar tanto com as opiniões alheias sobre mim. Se eu sei que eu sou uma pessoa, sei lá, generosa, um exemplo. Se eu sou uma pessoa generosa e alguém de fora vai dizer que eu não vou ficar melindrada, eu não vou ficar ofendida, porque eu sei quem eu sou. E também para que e aí eu passo a me integrar com quem eu sou, a me aceitar como eu sou, com meus defeitos, com minhas virtudes, e também, como estamos aqui nesse planeta, para aprender e evoluir, passando pelas experiências que precisamos passar para que a gente aprenda, para que a gente evolua e para que a gente melhore. Também que a gente não tenha medo de entrar em contato com nossas sombras e com nossos defeitos, com nossos medos, com aquelas partezinhas da gente que a gente às vezes não quer enxergar, que é tão mais fácil que eu enxergue no outro, que eu aponte o dedo para o outro, que o outro, como dizia Dante Alighieri, o inferno são os outros, aquele inferno de Dante. É muito mais fácil, muito mais simples eu atribuir a culpa ao outro. E nesse meio tempo eu passe a não enxergar no espelho os meus defeitos, as minhas fraquezas, as minhas faltas. Quantas vezes a gente encontra gente
que vive a vida a falar mal dos outros, a grande maioria das pessoas que vive a falar mal dos outros é porque esconde dentro de si tem o medo de encontrar consigo próprio. E aí, quando a gente tem a coragem, é coragem, porque mexer nesses sentimentos é uma espécie de coragem também, mas é uma coragem gratificante. E a gente vai em busca do autoconhecimento, conhecer quem sou eu, do que eu gosto. Tem pergunta mais difícil do que quando alguém pergunta quem é você? Quando perguntam a gente quem é você, a nossa tendência inicial é dizer eu sou Marcele, eu sou advogada, eu sou isso, mas eu não digo, isso é a minha profissão. Eu sou advogada, ser advogada é a minha profissão. Mas quem é Marcele mesmo? É difícil. Do que eu não gosto, do que eu não gosto, do que eu faço bem, do que eu preciso melhorar. E quando a gente faz esse balanço, quando a gente faz essa observação, fica mais fácil que a gente pare de ser vítima do destino e que a gente comece a ser senhor e ter a rédea da nossa própria vida. Porque se eu começo a me conhecer e saber e entender o que me magoa, o que me dói, o que me faz feliz, eu posso ir em busca do que me faz feliz, desde que não seja ilegal, desde que me seja lícito, desde que seja algo que não vá maltratar alguém, eu passo a me conhecer e saber o que eu gosto. Quantas pessoas não sabem nem, vivem a vida às vezes no automático, ou a vida para servir aos outros, que não tem tempo de observar até do que gostam ou do que não gostam. E quando eu sei do que eu gosto, eu me fortaleço do que eu gosto, do que me faz bem, o que me maltrata, eu me blindo, eu me protejo. E o que me faz mal? Quando eu faço mal ao meu irmão, o que é que eu tenho que eu preciso melhorar? E quando eu olho para essa minha sombra, quando eu vejo que eu sou um ser, vejo, enxergo, entendo que eu sou um ser falível, que eu preciso trabalhar a minha evolução, que eu preciso trabalhar as minhas sombras, que se eu tenho esse defeito hoje, essas más condutas, essas más inclinações de hoje, eu posso, por exercício, porque é uma coisa, quanto mais a gente exercita, mais a gente consegue fazer. Ninguém nasce sabendo das coisas. Então eu posso exercitar o bem. Eu posso exercitar trabalhar no bem. E esse bem eu tenho que começar antes de me preocupar em mudar o meu companheiro, em mudar a minha família, em mudar o meu colega de trabalho, em mudar o meu vizinho, que eu comece a mudar a mim mesmo. Que é a quem eu posso mudar de verdade, genuinamente eu posso mudar. Então é um caminho, eu estou me estendendo, mas é para falar que a primeira convivência é a convivência pacífica, é conosco mesmo. Quem vive em paz consigo mesmo, em regra, consegue viver em paz com os outros. A grande maioria das pessoas que vive em guerra com os outros, que vivem em conflitos, que são pessoas de difíceis convivências, essas pessoas vivem em verdadeiras ebulições internas, na maior dificuldade internamente. Podem observar aquela pessoa problema, aquela pessoa odiosa, aquela pessoa chata, aquela pessoa difícil, com certeza ela não está bem. A gente já ouviu aquele ditado, não é ditado, é um dito popular, que gente feliz não enche o saco. É mais ou menos isso. Quem está bem não enche o saco. E quando eu estou bem, ou ainda que eu não esteja bem, mas que eu conheça, comece a conhecer a mim mesma e as minhas limitações, e eu entender que eu tenho limitações, que eu sou passível de errar, e que eu, passível de errar, passível de acertar, e que eu busco que quando eu erro, quando eu caio em erro, o que é que a gente quando erra busca, quer, deseja, espera? A gente espera a compreensão, a gente espera que as outras pessoas nos perdoem, me entendam. Eu fiz isso, por aquilo. Eu sou assim por tal coisa. Então, se eu espero que, assim como eu rezei no Pai Nosso,
logo no começo: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu espero que as pessoas me perdoem, eu também tenho que perdoar. Eis aí a convivência. Eis aí a convivência pacífica com as diferenças alheias. O outro vai inevitavelmente, porque nós somos seres sociais, precisamos de outras pessoas para evoluir, porque ninguém evolui sozinho, ninguém aprende só, ninguém vive só, somos seres sociais. E aí o outro inevitavelmente vai, em algum momento, vai me ferir, vai me magoar. E ao invés de eu julgar e apontar o dedo para o outro, o que é que a doutrina espírita, o que é que Jesus espera de mim? A caridade e a compreensão. Que eu compreenda que o meu irmão também pode errar. Assim como eu erro, o meu irmão também pode errar. E eis um caminho para o início da convivência. E falando em convivência e avançando, convivente com as diferenças. A convivência é algo difícil. Isso é redundante, nós sabemos. E também pode ser algo maravilhoso, porque ninguém nasceu para ser só. E aí, qual o primeiro núcleo que nós temos de convivência? Que a gente tem que aceitar as diferenças e talvez seja o mais difícil, o nosso maior desafio. É o núcleo familiar. Quantas vezes a gente é intolerante com aquele familiar, que muitas vezes é o nosso sangue, muitas vezes é um familiar, um afim, por afinidade. Quantas vezes, como é difícil a convivência familiar. Que desafio! Ninguém nasce numa família por acaso. O Espiritismo já explica, pisa e repisa, nós, enquanto aprendizes, a gente aprende, escuta e ouve inúmeras vezes, que a gente ninguém chega numa família por acaso. Mas e quantas vezes, naquele núcleo, na nossa família, na nossa casinha, sendo mais específicos, não vou nem ampliar a noção de família, ampliando tios, primos, parentes distantes, nossa casa mesmo, a casa com as pessoas com as quais a gente convive. Já notaram que se essa pessoa for diferente, a gente tem dificuldade em aceitá-la? Quantos e quantos casos a gente vê de adolescentes que tiram as próprias vidas porque têm dificuldade em ser aceitos com a sua orientação sexual, com a orientação sexual dentro de casa, porque não possuem orientação sexual que os pais aguardavam, esperavam que fosse, e levam a conflitos infinitos. Quantas famílias são dilaceradas pura e simplesmente porque um filho ou uma filha tem uma orientação sexual diversa da que as pessoas, os pais, esperavam que fossem. E são muitas vezes, na grande maioria das vezes, filhos maravilhosos que veem sua família lhes dar as costas, indo por muitas vezes por caminhos, precisando ir para caminhos da prostituição, para caminho da drogadição, para caminhos do crime, porque eles não são aceitos como são. O diferente não é aceito. A gente, enquanto pai, enquanto sociedade, enquanto espírita, tem um papel muito importante. Nessa aceitação a gente tem uma espécie de diferença. Estou falando da diferença no cerne do lar, mas a pessoa com orientação sexual diversa da usual, se assim eu posso dizer, é uma pessoa que muitas vezes não aceita no seu núcleo. Ainda hoje, nós estamos no século XXI, mas ainda hoje, muitas vezes, não é plenamente aceita, não se sente acolhida no seu grupo familiar, primeiramente, às vezes no seu grupo de amigos, precisam ser, às vezes são, grande maioria, muitas vezes são marginalizados, precisam ficar à parte, pura e simplesmente por isso, por pensarem diferentes. Quantas vezes famílias também começam a falar pela família, porque não adianta aqui eu falar bonito, em união, em amor, em caridade, em Cristo, em Kardec, em Espiritismo, se eu não falo no principal, se eu não tento pôr em prática o principal, que é amar no meu lar.
como disse Madre Teresa de Calcutá, quer mudar o mundo, vá para casa e ame sua família. De nada adianta que a gente estude, que a gente participe de obras de caridade, que a gente saia por aí divulgando o Espiritismo, as palavras do Cristo, se quando a gente chega em casa, nós somos verdadeiros déspotas. E quando a gente sai de casa, nossa ausência é aplaudida. E nossa presença é apenas tolerada. Cabe a gente pensar nisso. Na minha casa, minha ausência é aplaudida, minha presença é querida, é agradável ou é apenas tolerada? Não há como se falar em conviver com as diferenças ou em convivência se a gente não conviver em paz com os nossos próximos mais próximos, que são aquelas criaturas que convivem com a gente, que é o meu companheiro, é a minha companheira de vida amorosa, de relacionamento. Quantas vezes eu não consigo lidar com as diferenças? Foi alguém, às vezes é um parceiro, parceira, que foi criado por outra família, por outro lar, e tem alguns hábitos diversos dos meus. E porque é diferente dos meus, eu entendo como errados. E aí é motivo para briga, para transtornos de convivência. Quantas vezes a gente escuta brigas de casal por coisas que podem ser minimizadas e minoradas? Certa feita eu vi Divaldo Franco falando de uma moça, de uma mulher que procurou ele, já uma senhora, que tinha 20 ou era 30 anos de casada e queria se separar. E dizia: Divaldo, eu não aguento mais o meu marido. E Divaldo disse: o que foi? Tantos anos de união, o que é? Ele é muito chato. Por exemplo, um exemplo. Todas as manhãs, quando ele abre o creme dental, naquela época chamava pasta de dente, e a embalagem não é essa embalagem plástica que nós temos hoje, era uma embalagem metalizada, como se fosse de alumínio, de metal. Ele escova o dente e deixa a pasta de dente, chamava pasta de dente, creme dental, aberto em cima da pia e vai trabalhar. E quando eu, posteriormente, vou escovar meus dentes, sempre pego a pasta já ressecada, por causa do ar, né? A pasta está sempre ressecada, fica para mim a parte ressecada. E isso é irritante. Isso 20 anos a fio, e esse homem não aprende. Eu já briguei, eu já xinguei, eu já conversei, e ele permanece fazendo isso. Divaldo disse: minha filha, tenha calma. Se o problema é esse, vamos fazer o seguinte: compre um creme dental para você e use o seu. E assim ela fez. No dia de manhã ele acordou, como sempre, escovou os dentes, deixou aberto. Quando ele voltou do trabalho à noite e foi usar o creme dental, estava todo ressecado. Ele encontrou como ele tinha deixado, como ele era acostumado a deixar para a esposa, todo duro, ressecado. E aí ele xingou, esbravejou: quem foi que deixou isso aberto? E ela, sábia, já tinha sido muito bem orientada por Divaldo, disse: foi você, meu querido, foi você, meu amor, que deixou assim. Aí ele calou, não brigou, usou daquele jeito, e a partir do dia seguinte ele passou a fechar a tampa do creme dental todo dia. Parece um exemplo simples, parece um exemplo bobo, mas é isso que a gente faz na grande maioria das vezes nos nossos relacionamentos. A gente busca que o outro mude, a gente quer impor a mudança ao outro. Quero aqui dizer que a pessoa que deixou o creme dental aberto está correta? Não. Ele agia assim, de forma egoísta. Contudo, quando essa esposa teve a sabedoria de agir de forma diferente, a realidade dela mudou. O que é que nos falta para a convivência, para os desafios da convivência? Que a gente deixe de ser tão rígido. Aquela pessoa extremamente rígida quebra. Podem observar que aqueles galhos de árvore que são mais flexíveis é mais difícil de quebrar. O galho bate, enverga, mas não quebra, porque é macio. Já aqueles galhos secos, rígidos, ressequidos, ele,
quando submetida a determinada pressão, é o galho mais fácil de quebrar. E assim somos nós, quando não sabemos conviver com as diferenças, quando a gente não tem maleabilidade para lidar com os outros, quando a gente é rígido, quando a gente fica ali, só batendo de frente, só tracionando e quebra, finda alguém se quebrando. Muitas vezes é a gente. Então, que a gente nos nossos lares, a gente reflita no dia de hoje se a gente está sendo tolerado ou se a gente está sendo amado. E se a gente está sendo tolerado, por quê? O que é que eu posso mudar? Que tirano sou eu? Será que eu sou aquela pessoa que eu só sou bom da porta da rua para fora e dentro de casa eu não aceito? Eu já vi inúmeras encrencas, às vezes a gente pode enumerar aqui, passaria a noite enumerando. Pais que não permitem que um filho vai sair de casa se fizer uma tatuagem, se puser um brinco, se adotar determinado corte de cabelo. Quantas vezes a gente vê pais ou pais e filhos, ou marido e mulher, mulher e mulher, marido e marido? Quanta dificuldade a gente tem. Se você não aceita aquele corte de cabelo, é só você não cortar. Quantas pessoas têm dificuldade, quantas mulheres não podem cortar o cabelo porque o marido não deixa cortar o cabelo? Ora, gente, século XXI. Isso é um desafio de convivência, sim. Não permitir que o outro seja quem ele é. E que experiência interessante se a gente permitir que o outro seja como ele é. Se a gente se colocar humildemente para aprender com o outro, ainda que a princípio seja para a gente hostil, ou odioso, ou estranho. Quantas vezes a gente tem resistência em experimentar um determinado alimento porque a gente não conhece? E quando a gente aí tem a coragem e experimenta aquele alimento, a gente vê que é gostoso, que é saboroso. Então, trazendo para a convivência, quantas pessoas pessoas boas, a gente deixa às vezes de conviver porque se vestiu de uma forma não convencional, uma forma diferente da que eu tenho. Quantas vezes eu julgo as pessoas apenas pelo seu jeito de vestir, apenas pelo seu jeito de cortar o cabelo ou não cortar, apenas pelo seu jeito de pentear o cabelo, pelo seu jeito de se maquiar. Isso aqui é tudo tão superficial. O ser humano é tão mais profundo, é tão maior do que isso tudo. Outro desafio de convivência, eu estou falando assim, Haroldo, de outra vez se me chamar, eu volto com todo carinho, mas porque é um tema muito interessante e um tema muito amplo. Tem o desafio de convivência na escola. Que filhos eu estou educando para a convivência na comunidade escolar? A criatura que chegou no meu lar, eu estou educando enquanto filho. Eu estou educando uma criatura para respeitar o amiguinho diferente. Digo diferente, é até modo de falar, porque nós todos somos diferentes, porque ninguém é igual ao outro, né? Mas digamos que aquela criatura que não está no padrão, nos padrões ditados não sei por quem. E aí, eu sou o pai daquela criatura que faz chacota do amigo mais gordinho, do amigo mais magrinho, do amigo mais pretinho, do amigo mais branquinho, do amigo com cabelo diferente. Eu estou criando uma criatura que faz da vida do coleguinha um inferno. Digo do coleguinha de maneira suave, mas isso acontece na adolescência também. Sou eu o pai de alguém. Eu estou educando direito meu filho para que a brincadeira dele não seja a mágoa para outra pessoa. Estou eu educando meu filho para isso, para que ele consiga conviver com o diferente sem humilhá-lo e sem magoá-lo. E se eu não estiver, que eu aprenda. Estou educando um ser para aprender a se amar apesar de suas diferenças e não sucumbir às opiniões alheias. Quem é pai de adolescente sabe que muitas vezes eles são influenciados pelo meio em que vivem. Fica aquela fase de todos quererem usar o mesmo corte de cabelo, todos quererem usar determinada roupa da moda, que não é nada demais.
Mas o que passa a ser demais? É quando ele passa a fazer o que os outros esperam dele, o que os outros ditam, só porque está na moda, quando ele não tem vontade própria. Estou criando alguém que tenha discernimento para ter vontade própria e dizer, vou cortar o cabelo desse jeito porque eu acho bonito e tenho vontade, ou vou fazer porque todos do meu grupo fizeram. E cabe a nós pais dizerem aquela frase tão comum e usual que toda pai e toda mãe já diz: você não é todo mundo. Estou criando pessoas assim. No meu trabalho, eu sei conviver com as diferenças. Eu sou um chefe que sabe ser líder, ou eu apenas sei ser chefe? Eu sei liderar e aproveitar as potencialidades de cada pessoa a qual eu lidero sem humilhar. Eu estou sendo espírita no meu trabalho, porque espiritismo não é só na casa espírita, não. O espiritismo é um modo de vida, como diz uma amiga minha, espiritismo é para quem aguenta, porque nos exige reforma íntima, nos exige que a todo momento a gente esteja se pautando pelo bem, a gente esteja se fiscalizando na busca por evolução, na busca por uma melhora. Estou eu no trabalho sendo espírita? Estou eu no trabalho sendo caridoso? Estou eu em casa sendo caridoso? No meu relacionamento, estou sendo espírita? Estou sendo caridoso? Estou honrando a relação que eu escolhi para ter, sem trair a pessoa com qual eu fiz um voto de compromisso? Porque quando eu traio a pessoa, eu estou traindo a mim mesma. Às vezes se convencionou a dizer que o traído é o humilhado. Humilhou porque traiu. Não. Humilhado é quem trai, porque você não conseguiu honrar o compromisso que você fez com o outro. Estou eu no ambiente estudantil, no caso do estudante? Estou eu na casa espírita, sendo espírita? É uma questão a ser observada também. Eu sei que vivemos em tempos de pandemia, a grande maioria das nossas casas espíritas não estão funcionando presencialmente, mas eu ouço falar de casos que, apesar de não estarem funcionando presencialmente, existem alguns membros de casas espíritas que ainda conseguem encrencar. A palavra é essa, encrencar. Conseguem brigar. É uma coisa bem interessante para a gente pensar. Quem sou eu na casa espírita? Eu acrescento na casa espírita? Eu sou apaziguador? Eu sou a pessoa que apazigua, que acrescenta? Ou eu sou a pessoa que cria problema? Ou eu sou a pessoa que leva e traz, que leva a confusão, que leva a historinha? Quem sou eu na casa espírita? Quem sou eu na casa religiosa, se tiver alguém aqui assistindo que não seja espírita? Quem sou eu no núcleo religioso em que eu frequento? Eu sou uma causa de orgulho de Jesus, de caridade, de convivência com as diferenças? Sempre vai ter um irmão que se comporta da forma que às vezes eu não acho o ideal. Mas e aí? Aí talvez eu não me comporte da forma que o outro irmão acha ideal. Mas eu quero ser aceito, então começa daí. A caridade. Preceito básico do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo que não há salvação. E a caridade engloba a convivência com os diferentes. A aceitação daquelas pessoas que pensam diferente de mim. Inclusive das pessoas que professam religião diferente da minha. Credos diferentes do meu. Ou até mesmo que não professem credo. Quantas pessoas? Acho que a gente pare de só olhar para a nossa bolha, aquele grupinho. Eu sou espírita, então eu só me relaciono, só converso com as pessoas da minha casa espírita. E saiu desse núcleo, dessa minha bolha, dessa minha comunidadezinha restrita. Eu não tenho contato, eu não me abro para escutar o que um irmão de outra religião tem a dizer. Eu me fecho. Nós estamos num mundo globalizado. A internet, que é o veículo, por coincidência, que eu estou chegando até a residência de vocês, estou chegando a vocês, nos permite
que nos unamos de qualquer parte do mundo. E a gente ainda, de forma equivocada, consegue ficar separado, consegue se separar. Porque um pensou diferente, porque um entendeu Jesus, entendeu Deus, entendeu a religião, ou se diz que não acredita em Deus. Que, enquanto espíritas, a minha vida seja o testemunho da minha religião. Separei aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que é bem interessante para a gente falar sobre isso. Vou ver aqui. Estava olhando o Evangelho, não me achar nunca, né? Fala da caridade e do amor ao próximo. É a questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E aí, o Espírito da Verdade responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar seu próximo é lhe fazer todo o bem que está em nosso poder e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade é o caminho. Outra questão interessantíssima, que como eu estava falando, devemos tentar essa convivência. Quando a gente consegue conviver em paz, primeiro conosco mesmo, com a gente mesmo. Se a gente consegue paz, quem tem paz consigo próprio, tem paz com o mundo. Aceita o outro, entende que até aquele irmão que anda errando muito, sim, não se trata. Amar ao próximo, perdoar os erros do próximo, não é passar a mão e ter relativismo moral e dizer que o errado é certo, não se trata disso. O errado é errado, o certo é certo. Contudo, quando a gente tem caridade com os erros alheios, a gente evolui. E aí a gente vai, qual é a solução para uma convivência pacífica, para uma convivência ordeira? Porque é na convivência, é na vida em sociedade que a gente evolui. Ou, na pior das hipóteses, se formos pessoas de dificílima convivência, iremos estacionar na nossa evolução. E aqui ninguém quer isso, porque uma existência é alguma coisa muito importante para a gente ficar jogando fora, não melhorando e não evoluindo. E aí, eu quero melhorar. E olhe que eu quero, concluir esse bate-papo, porque não posso nem dizer que é uma lição, porque eu estou aprendendo, porque eu tenho dificuldade ainda muito. É um desafio diário lidar com pessoas. Até a gente tem dificuldade. Eu vou dizer, tem até às vezes eu estava analisando. A gente tem dificuldade com lidar com pessoas que têm gostos musicais diferentes do da gente. A gente tem a audácia até de achar que o gosto musical, a música que eu gosto, é melhor do que a música que o outro gosta. A gente tem a audácia de achar que o time porque eu gosto é melhor do que o time do outro. Olha que dificuldade, como a gente cria barreiras de convivência diárias em coisas bem bobas e fúteis e que findam não sendo bobas e fúteis, porque são essas coisas pequenas que muitas vezes culminam até mesmo em homicídios, em brigas que findam em homicídios. E um irmão tirar a vida do outro, porque não aceitou que o outro pensasse diferente. Bem, assim vai como o pensamento da política e tudo mais. Então, o que é que eu quero deixar hoje? Para mim, primeiro para mim, porque quem primeiro ouve, meu ouvidinho é que está mais perto da minha boquinha. Então, quem primeiro ouve é quem fala. Para mim, o que é que eu preciso aprender na noite de hoje, que fique fixado, para que eu e posteriormente vocês, meus irmãos, que estão aqui e que vierem a assistir esse vídeo, como a gente deve se pautar para tentar
porque eu sei, alguém vai dizer, para tentar conviver com as diferenças, porque não é fácil. Na teoria é muito bonito, mas na prática é difícil. Contudo, é a prática que nos leva à perfeição. Ninguém nasceu aprendendo a ler, foi praticando a leitura que a gente passou a aprender a ler e ler sem soletrar, por exemplo. É o caminho da alfabetização de uma criança. Bem assim, é o caminho do bem, da tolerância, da fraternidade, da evolução. É um caminho que precisa ser exercitado. O bem, o amor, a caridade precisa ser exercitado. Eu começo contra a minha natureza, equivocadazinha, meio atrapalhadinha. Eu começo devagar, tentando engolir, tentando tolerar, tentando aceitar, trabalhando o amor ao próximo, trabalhando o amor ao outro. Eu começo com dificuldade, travando, me segurando, tentando tomar rédea de mim, me equilibrando, me domando. E daqui a pouco eu findo amando de maneira natural. Se eu perseverar no treino, porque amar é arte, amar é treino, amar é verbo. De nada adianta palavras ao vento, palavras vãs, se eu não ponho em ação aquilo que eu acredito, se eu não ponho em prática o que deve ser feito, a caridade. E agora eu vou para a questão 967, para a gente saber e fechar e deixar essa reflexão, porque eu acho que ela tem muito a ver com tolerância, com amor, com convivência. A questão 967 do Livro dos Espíritos vem com essa pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Levando em consideração que a gente se encaminha para virar um bom espírito. A resposta é a seguinte: conhecer todas as coisas, não ter nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Eles não sentem nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes do bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros gozam, é verdade, sem uma felicidade suprema, mas todos os outros não são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que estão bastante avançados compreendem a felicidade dos que chegaram antes deles. A ela aspiram, a ela desejam, mas é para eles um objeto de emulação, de vontade e não de ciúme. Sabem que deles, de si próprio, depende alcançá-la e trabalham para esse fim, mas com calma, com a calma da boa consciência, e são felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. E com essa mensagem eu deixo vocês nessa noite de hoje. Que Jesus seja sempre louvado. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando de Jesus para vocês, meus irmãos, e primeiro para mim, que é quem ouço primeiro e preciso dessa lição. Que Jesus seja sempre louvado e encontre a cada um de vocês com paz, com amor, com lucidez, com sensatez e principalmente com caridade e amor com os nossos semelhantes e conosco mesmo. Que Jesus seja sempre louvado.